Daqui a pouco nós vamos orar. Se você está com o seu projeto de vida, se você trouxe ele, se você vai entregar ele hoje também, né? Não tem problema, não pode ser. Daqui a pouco nós vamos orar por você. Mas eu quero compartilhar algumas ministrações nesses domingos que falam sobre projeto, sobre dificuldade que nós enfrentamos. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho do que é a particularidade do milagre. Por que que Deus falou, né? Que o profeta, Deus falou através do profeta, para aquela mulher: olha, fecha a porta da tua casa, esteja com os seus filhos, e ali vocês vão viver o milagre. Existem alguns segredinhos dentro da palavra de Deus que vão ser bons para você crescer na sua vida espiritual e para você alcançar os seus objetivos. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: vigia com quem você compartilha os teus sonhos. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, que nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a vida de José hoje. E eu vou levar você a uma reflexão e algumas verdades que nós vamos retirar deste livro. Amém? Agradeço a Deus pela vida da Regiana, do Glauber, que está aqui conosco hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sabe que eu amo muito a vida de vocês e da sua família. São muito especiais para mim. Amém? Gênesis. Você sabia que as promessas de Deus se cumpriram na vida de José? Quando? A gente pensa que as promessas se cumpriram na vida de José quando o faraó tirou ele daquele estado de prisão e colocou ele como governador. A promessa de Deus não se cumpre quando você é honrado. A promessa de Deus se cumpre quando o objetivo de Deus é cumprido. Amém? A gente pensa que a promessa de Deus se cumpre quando a gente está honrado. Se fosse pensar desse jeito, José teria recebido essa grande bênção de Deus quando ele saiu da situação de um prisioneiro para ser o governador do Egito. Mas nós vemos aqui que somente em Gênesis capítulo número 50, versículo de número 15, é que nós vamos ver plenamente as promessas de Deus se cumprindo na vida dele. Amém? Vamos ler junto? Gênesis 50, 15. Você que está na sua casa, abre aí conosco. Vamos acompanhar da palavra de Deus. Nós vamos passear um pouco até chegar aqui. Mas olha só o desfecho da história de José. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Diga assim: os irmãos de José fizeram o mal para José. Amém? Quem foi que fez o mal para José? Não foi Deus, não? Não, né? Foram os irmãos. As intenções dos irmãos de José eram boas? Não, eram más. Pelos irmãos de José teriam matado ele. Mas aí depois quiseram ganhar um dinheiro com ele. Mas na cabeça dos irmãos, a trama era má. Desejaram um mal para a vida de José. Mas vamos continuar aqui com a história. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Interessante, né? Eles admitem a falha deles e eles dizem: mas nós somos servos do Deus do teu pai. Olha só a história. E aí disse assim: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se, diga assim, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Aqui nós vemos a promessa se cumprindo. E aí diz assim a palavra: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso
Estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou benignamente ao coração. Amém? Vamos hoje trabalhar um pouquinho, bem rápido, sucinto, mas de maneira a edificar a nossa mente para o nosso projeto de vida do ano de 2022. Quem já retirou o projeto de vida para o ano 2022? Quem não retirou ainda o projeto e vai retirar, já já vocês vão retirar. Mas vai pegando no seu coração essa reflexão que eu vou trazer para você hoje. Nós estamos compartilhando da vida de José. Eu creio que se nós chamarmos as crianças aqui, falarmos um pouquinho da vida de José, ou pedir para elas contar, elas vão conseguir contar facilmente. Então não preciso contar muitas coisas, mas eu vou tirar alguns pontos da história de José desde o início. Como assim, apóstolo? Porque se eu for entrar e falar sobre a vida de José e tirar todas as riquezas, a gente não vai embora hoje. Mas então eu vou pegar algumas coisas básicas para nós aprendermos sobre sonhos, aprendermos sobre projetos, aprendermos sobre como viver uma vida sem frustrações nessa terra e alcançar os objetivos. Eu vejo que nós podemos fazer isso confiando na palavra de Deus. Amém? Apóstolo, mas não vai ter adversidade? Bom, infelizmente vai ter adversidade. Deixa eu dizer para você, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele também disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto. Amém? Diga assim, tenha bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Tem gente que acrescenta esse versículo, dizendo, e vós vencereis. Aí fica por tua conta, mas não foi isso que Jesus disse. Mas é momento de você vencer as suas dificuldades. Como Jesus teve o momento de vencer as dificuldades dele e alcançar o objetivo que o Pai lhe deu, nós também temos que seguir a nossa vida, seguir os passos de Jesus, porque isso é discipulado. Você olhar para Jesus e falar assim, Senhor, eu não vou desistir de carregar a cruz que o Senhor colocou sobre os meus ombros. E o que é a cruz? Já aprendemos que não é necessariamente um sofrimento, uma dor, uma dificuldade para a gente carregar nas nossas costas ou uma pessoa. É uma responsabilidade que Deus colocou sobre os seus ombros. Diga assim, não abra mão da cruz que Deus colocou na tua vida. Lembra daquele louvor antigo? Acho que é em Ré, André. Pergunta para a Kelly, que é a Kelly que sabe desses louvor novo. Rude Cruz. Só o refrão dela. É isso. Vamos lá, me ajuda aí. Quem lembra desse louvor? Vamos lá, então. Até um dia eu trocar a responsabilidade que Deus me deu por uma coroa para estar governando, reinando com Cristo.
Eu não sei se você tem noção disso, gente. Você ainda vai tomar posse disso e eu também plenamente. A Bíblia nos diz que nós não ficaremos dormindo pro resto da nossa vida. Um dia nós ressuscitamos com Cristo, nós nos assentaremos com Ele, nós reinaremos. Diga assim, nós reinaremos com Cristo. Amém? Quem é você? Pedro, ele teve essa noção, ele disse que nós somos um reino de sacerdotes. Amém? Diga assim, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Reis e sacerdotes. É isso que nós somos em Cristo Jesus. Apóstolo, mas isso não chegou lá ainda. Mas nós já tomamos posse e já vislumbramos isso. O nosso apocalipse não é um apocalipse de terror. O nosso apocalipse é de cumprimento da promessa de salvação sobre a nossa vida. Então não tenho medo da volta de Cristo. Por quê? Estou selado no Espírito Santo. Amém? Diga assim, estou selado no Espírito Santo. Amém? Ponto. Isso tudo está em Cristo. Agora, o que nós vemos aqui na vida de José é que, na verdade, ele não tinha um sonho. Deus é que tinha um projeto. Amém? Diga assim, José não tinha um sonho. Era Deus que tinha um projeto. Só que ele revelou para o José em sonhos. E nós vemos que o projeto está declarado aqui, eu não estou errando na minha hermenêutica bíblica em dizer isso. Por quê? Porque José está afirmando que o mal que os irmãos fizeram para ele, Deus tornou em bem. Porque Deus é que tinha um projeto, não de honrar o José, de colocá-lo como governador, mas Deus tinha um projeto de cuidar não somente do povo de Israel, como de todo o povo do Egito também. Ali passou um servo de Deus. O nome do Senhor foi glorificado através da vida de José. Amém? Então veja que Deus, ele não trabalha com projetos para mim. Deus trabalha com projeto para quem? Nós. Eu quero ser abençoado. Eu quero ter. Eu quero ser. Isso significa alimentar o seu ego. Deus, ele quer abençoar você e através da sua vida outras pessoas serem alcançadas. Amém? Todas as pessoas, olha, eu vou dizer uma coisa para você, até mesmo quem não é cristão, quando uma pessoa pratica o princípio de compartilhar o que Deus abençoou, Deus sempre vai enchendo os celeiros. Você conhece gente assim? Parece que é uma coisa, gente. Tem gente que ora, jejua, sobe e desce monte, paga a promessa e não dá certo. Tem gente que só pratica princípios e as coisas fluem na vida da pessoa naturalmente. Olha, gente, vem cá, aqui para nós. Nós estamos tanto com queijo como com a goiabada e com a faca na mão. Sabe por quê? Somos salvos em Cristo, amém? E aprendemos os princípios. Então aonde é que está o problema? Aonde? Na prática dos princípios. Nós ficamos orando e Deus fala assim, filho, você devia orar para ser cheio do poder do Espírito Santo e nada mais, porque isso é a garantia que se você bater, abrir-se-lhe-á, e eu sou o Pai tão bom que te dou o que você precisa, e você precisa do Espírito Santo. Senhor, mas e aquela porta fechada, aquele emprego, a minha vida financeira, a minha vida sentimental? Isso é questão de prática de princípios, cabeção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É prática de princípios. E os princípios, eles partem da onde? De dentro de nós. Por isso que Paulo diz em Romanos 12 que nós precisamos transformar o quê? A nossa mente. Precisamos pensar diferente, porque como penso é conforme eu sinto, conforme eu existo, conforme eu pratico. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então precisamos entender isso, que precisamos de salvação. A salvação vem em Cristo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que os valores de Deus venham ser expressos em nossas vidas. Amém? Aí então, todo o ambiente ao nosso redor vai ser afetado. Diga assim, eu preciso
ser mais cheio do Espírito Santo. Sim, precisamos. Mas precisamos aprender com a palavra de Deus algumas coisas de princípios. O que aconteceu com José? Nós já sabemos um pouquinho da história dele, que ele é o filho mais amado do Jacó. Ele é o bibelô, o filho que é um milagre de Deus na vida dele. E ele trata o filho de uma maneira muito diferenciada dos outros irmãos, porque a família do povo de Israel, para você que às vezes sua família tem uma baguncinha, tem as coisas que não estão muito alinhadas. Quem tem problemas familiares aí, levanta a mão. Mas levanta com fé. Tem problemas familiares? Só para você não desistir, falar assim, eu não tenho uma família perfeita. Olha a história do povo de Israel, que você vai ver se eles eram perfeitos. Era um problema, querido. Imagine uma irmã negociando com a outra de ficar com o mesmo homem. Não era assim a história de Lia? Não, hoje ele vai ser meu. Imagine um negócio desse. Imagine um filho, um de cada, uma de serva, a outra é da irmã. Imagine tudo debaixo do mesmo teto. Oh, glória! Só os que são nossos já é problemático, sim ou não? Aí junta mais uns agregados, fica mais difícil. Agora imagine um monte. Então, para você que pensa que a sua família não é perfeita e Deus não vai agir, Deus age em histórias imperfeitas. E essa é a glória de Deus. Ele pega histórias bagunçadas e acerta elas. Deus é Deus que no meio do caos Ele age com o poder dEle. Mesmo no meio da maldade, ali Deus manifesta a bondade dEle. Deus vai manifestar a bondade na tua vida também, em nome de Jesus, amém? Diz a palavra de Deus que esse José, ele era um menino muito mimado pelo seu pai. Os seus irmãos alimentavam uma raiva dele, porque ele era aquele mais protegido do papai. Mas já sabendo disso, parece que talvez olhando o texto nós criticaríamos José, porque ele compartilhou os sonhos que Deus tinha colocado no coração dele com gente errada. Como assim? É a própria família, são meus irmãos, é meu pai, são as pessoas que comem no mesmo prato que eu. Querido, não importa se as pessoas comem no mesmo prato que você, se dormem com você, no caso é esposa, esposo, nem sempre compreenderão os sonhos que Deus colocou no seu coração. Deus deu sonho para quem? Você. Você precisa saber se a pessoa que está do seu lado sonha e acredita em projetos como você acredita em projetos. Se Deus falou com você e você pode compartilhar com aquela pessoa, porque se você compartilhar os teus sonhos com quem não entende os sonhos, com quem não sonha igual você sonhou, com o projeto que Deus colocou no seu coração, essa pessoa pode frustrar os teus planos. Como assim, apóstolo? É meu filho, é minha esposa, é meu marido. Veja, se essa pessoa sonha os mesmos sonhos que você. Infelizmente, às vezes, a gente não pode colocar todos os sonhos nas mãos das pessoas ao nosso lado. Não, apóstolo, mas tem que colocar. Se ela compartilhar dos teus sonhos e quiser sonhar junto com você. Porque infelizmente, deixa eu dizer, você não precisa revelar. Você pode até ter uma interrogação ao meu respeito com o que eu estou dizendo. Mas existem muitas mulheres e muitos homens frustrados porque os seus cônjuges não apoiam os seus sonhos. Fechado, não precisa se revelar. Porque apoiar é você investir, você acreditar, você é tipo assim, se aquela pessoa primeira está sentada aqui aplaudindo a pessoa, sim ou não? Você é a primeira pessoa a mover céus e terra para que aquele projeto aconteça. Mas se a pessoa não sonha com você, querido, talvez ela vai ficar brava com os teus sonhos. Então, primeira coisa que eu aprendo aqui, e é bíblico, está aqui na história de José. Ele compartilhou sonho com pessoa errada, sim ou não? Quando você compartilha sonho com pessoa que não vai apoiar o seu sonho, no máximo ela vai desdenhar do seu sonho.
mas sabendo que existe pessoas com coração mau. Você conhece pessoas com coração mau? Tem pessoas ou não tem? Todos nós, presta atenção, todos nós, aprendemos isso em Romanos, vamos aprender mais ainda de terça-feira, mas todos nós temos o potencial de se tornar maldade pura. É que nós, pela graça que nos alcançou, lutamos contra os nossos pecados e queremos ser a imagem daquele que nos chamou. Mas eu e você temos total potencial de ser mal. Sim ou não? Mas é a graça que nos alcançou, que nos ajuda, e nós vamos sendo cheios do Espírito Santo e vamos sendo transformados dia após dia com os valores que vêm do céu. Amém? Agora imagine que uma pessoa, ela não teve esse encontro com Cristo, ela não tem essa mente, e a pessoa é maldosa com as suas ações, com os seus pensamentos. Querido, você vai compartilhar com essa pessoa? Às vezes tem pessoas que nem sequer sonham, tem pessoas que estão desistindo, pessoas que já pararam, pessoas que não acreditam nem em 2021, nem em 2022, nem dia nenhum. Estou cansado dessa vida. Tem pessoas que odeiam viver. Você conhece pessoas assim? Tem gente que não gosta de viver. Tem gente que não queria nem ter nascido nessa terra. Como é que você vai compartilhar todos os seus sonhos com uma pessoa que está nessa condição? O que ela vai dizer dos seus sonhos? Larga a mão de ser besta. Isso não vai acontecer não, isso é bobeira. Agora, se uma pessoa é má e ela não quer ver você bem, o que ela vai fazer? Um projeto para frustrar os teus sonhos. Não foi isso que os irmãos de José fizeram? O coração maldoso disse, olha só a ideia deles, quando José está vindo, José tinha compartilhado, olha, eu não sei o que rola, mas ele sabia, no fundo, ele sabia que alguma coisa ia acontecer, não sabia como, mas que Deus ia honrar ele de alguma maneira. E aí ele vai lá e compartilha com os irmãos, olha, se é assim, eu vi os feixes se dobrarem diante de mim. Se os caras que não tiveram o sonho entenderam o que ele estava dizendo, você acha que ele não tinha entendido? O que disseram para ele? Então quer dizer que você vai governar sobre nós. Aí ele vai lá e compartilha com o pai dele. Aí o pai dele fala assim, esse rapaz é ousado, ele está dizendo que o sol e a lua se dobram diante dele também. Rapaz, esse menino está sonhando alto. Mas o pai ama, jamais o pai faria alguma coisa para atrapalhar os sonhos dos filhos. Mas às vezes, como Jesus mesmo ensina, que aqueles que se levantam, às vezes se levantam da sua própria casa. Amém? Sim ou não? E a Bíblia diz que quando um dia José, enviado pelo seu pai, foi ver como seus irmãos estavam, eles disseram, quando viram José vindo de longe eles reconheceram José. O que eles disseram? Vamos dar um fim nele, porque acabando com ele, acaba com todos esses sonhos. Quero ver aonde vai dar os sonhos de José. Mas o irmão mais velho diz assim, não, vamos matar ele não. Vamos colocar ele ali na cisterna. Mas não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. É interessante como começa a mexer no psicológico do José. Os irmãos tramaram um mal e foi declarado pelos irmãos dele que eles tramaram mal. Foi declarado por José que eles tramaram o mal. Louvado seja Deus, que Deus entrou no meio da história e disse, vocês planejam o mal, mas eu planejo o bem, porque o mal não vem de Deus, o bem vem de Deus. Amém? Nós vemos na história que, de alguma maneira, José entendeu que Deus tem algo com ele. Ele só não sabe como vai acontecer. E fé é justamente isso, você saber que Deus quer te usar de alguma maneira, mas você não precisa entender toda a maneira que Deus vai agir. E deixa eu te dizer uma coisa, sinceramente, depois nós vamos entrar agora no 11º ano de líder de uma igreja, da Igreja Apostólica Efrata.
E tantas outras coisas na minha vida que Deus me chamou e disse: faça. Se eu soubesse, como ser humano, de tantas coisas, tantos choros, tantas tristezas que iriam acontecer, talvez eu teria mais reticências. Às vezes eu olho o início da caminhada, é uma paixão. Você acredita em tudo. Você acredita em borboleta, irmão. E vai caçar borboletinha. Ai, Deus é bom, olha que tudo é bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Quando você vai descobrir na caminhada, você vai alcançando maturidade. Você vai sendo revestido, fortalecido em Deus, até você descobrir que a vida não é um mar de rosas. Sim ou não? Não é assim? Temos dificuldades, temos lutas, mas eu aprendi uma coisa, que mesmo em todas as minhas lutas, o Senhor em todas foi comigo. Então eu passaria tudo que eu passei de dificuldades na minha vida até hoje de novo. Mas por quê? Porque Deus estava comigo. Mas eu fico olhando para Abraão, ele se tornar pai de uma grande nação. Deus pedir para ele: sacrifica o teu filho para mim. Mas depois o menino não ter que ser sacrificado, para a gente é fácil. Mas se Deus lá no começo, lá em Gênesis 12, dissesse para Abraão tudo que ele ia passar e desse uma oportunidade: olha, escolhe passar por tudo isso ou não. Eu, no lugar de Abraão, eu falasse assim: meu Deus, olhando as dificuldades, não iria. Se olhasse para olhar para a vida de José e falar: José, eu vou te honrar lá na frente, mas olha, você tem que passar por tudo isso, isso. José iria? Talvez muitos de nós, ao olharmos as dificuldades, não iríamos. Não iria sim, apóstolo. Para, você é ser humano que nem eu. Quando o povo de Israel tinha a promessa de entrar na terra prometida, todos eles tinham a mesma promessa, mas quando eles enxergaram a dificuldade, existiam 10 homens ali que olhavam de uma maneira diferente. Eles viam a dificuldade como os outros 2 viram, mas 2 deles olharam para Deus e as promessas de Deus. Mas eles tiveram que enfrentar a dificuldade. Na vida é assim, nada vem de mão beijada, as coisas são conquistadas com esforço. Todas as coisas da nossa vida, nada vem caiu do céu, não. Nós temos que batalhar por aquilo que nós acreditamos. Existem processos, Deus usa situações para nos trazer maturidade, para sermos mais fortalecidos no poder do Senhor, aprendermos com situações, nos tornarmos mais maduros para aprendermos a lidar com pessoas. Quem está entendendo? Mas eu fico perguntando, precisava de tudo isso? Embora eu entenda que Deus tem a maneira dele de agir, eu só posso olhar na história de José e ver que as pessoas esquecem, sempre o mal perseguem para frustrar tudo aquilo que está no coração de José. Não foi Deus que tramou o mal através do coração dos irmãos. Eu vejo uma ação do inimigo ali, sim ou não? Mas Deus usaria aquela situação para transformar a vida de José e levá-lo ao objetivo que Deus tem. Porque Deus não frustra os seus planos. Foi essa a conclusão que Jó chegou em Jó capítulo número 42. Agora eu entendi que os teus desígnios, os teus planos, os teus propósitos não podem ser frustrados. Isso me faz entender que aquilo que Deus tem ao meu respeito, o lugar onde Ele determinou que eu vou chegar, não vai ser frustrado, porque é projeto de Deus, então eu vou chegar até lá. Nada vai me parar. Apóstolo, mas eu não queria que tivesse dificuldade. Vai ser inevitável. Mas embora seja inevitável as dificuldades, essas dificuldades te levarão para mais perto de Deus, te farão uma pessoa madura, te farão crescer, te levarão para mais perto de Deus, mas no final, a história vai glorificar o nome do Senhor. É só você continuar firme. Amém? Entendendo isso, que Deus não está praticando esse mal, mas o mal existe e o mal vem contra as nossas vidas.
e olhar para o que Paulo disse, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, de alguma maneira as situações vão acabar contribuindo. Não porque Deus fez o mal, não porque Deus trouxe o sofrimento, é porque a despeito dos sofrimentos que nós passamos, Deus vai trazer bálsamo, Deus vai usar a tua vida para alcançar outras vidas. Amém? A Bíblia nos diz que ele foi vendido como escravo. E depois de ter sido vendido como escravo, ele se tornou o melhor escravo onde ele estava. Mas diz a palavra que o mal procurava José de novo. A esposa de Potifar tentou agarrá-lo e acusou injustamente. E ele foi preso. Por justiça ou foi uma injustiça? O mal mais uma vez. Mais uma vez, talvez José perguntasse: meu Deus, aonde estão as tuas promessas? O que o Senhor quer com isso? A Bíblia não entra muito a fundo em cada ponto da vida de José. Nós vemos aqui a história, quando você assiste, por exemplo, aquela novela, e é muito interessante, né? Como as pessoas, até mesmo cristãs, há tanto tempo, assistem novela, mas não lê Bíblia. Uma pessoa tem uma ótica e a gente estava conversando, e a pessoa falou assim para Elaine, falou assim, eu queria saber realmente, é isso mesmo que aconteceu? Eu falei assim, pergunta para ele quando ele vier aqui, que aí ele sabe te dizer, eu não sei dizer não. Aí eu cheguei lá, a pessoa perguntou, é verdade que o Terá, ele foi convidado para aquela festa assim? Eu falei assim, eu não sei. Não, mas você viu que na história, quando ele estava lá com Abraão, chamaram ele foi lá. Eu falei, não vi. Ele falou, mas não é assim que aconteceu? Eu falei assim, a Bíblia não diz. Nossa, sério? Eu falei assim, nossa, sério que você não sabia? Você não leu na Bíblia? Qual a história que a Bíblia diz de Terá? Não tem muita história dele. Diz que ele era fabricante de ídolos junto com Abraão, e conta muito da história dele, querido. Nossa, mas como que fizeram isso? Licença poética. Porque se você for contar a história de Abraão, você conta ela rapidinho, em 5, 10 minutos. Mas os caras estão fazendo uma novela, então precisa engrossar o caldo. A mesma coisa quando nós lemos a palavra de Deus, tem muita coisa acontecendo na vida de José. Muitas coisas psicologicamente dizendo, muitas coisas físicas acontecendo. Era um jovem cheio de sonhos, cheio de projetos, queria alcançar muitas coisas, mas e agora? A condição que ele enfrenta. A mesma coisa, eu posso resumir a tua vida em 5 minutos, mas a tua história não se resume em 5 minutos. Tem muita coisa dentro de você, tem muita coisa que foi mexido no teu psicológico, tem muita coisa que foi mexido nos teus sentimentos, na tua mente, que muitas vezes travam você de ir em frente. Quem está entendendo? Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus pode destravar tudo isso na sua mente. Sabe por quê? É só você tomar posse da palavra de Deus. Porque Jesus disse que aquele que está... A palavra de Deus diz, não foi Jesus, mas aquele que está em Cristo, nova criatura... as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Aí tem gente que fica se alimentando desse passado, dessas tristezas e do que fizeram. Você não vai ter condições de perdoar ninguém se você continuar a alimentar o seu coração com o passado que te frustrou e que te trouxe tristeza. Quem está entendendo? Eu recebi Jesus como único e suficiente Salvador. Ok, e agora? Não sei. Você precisa tomar posse de tudo aquilo que a cruz fez por você, tudo aquilo que Jesus fez por você, e você aplicar na sua vida e dizer, eu não preciso mais olhar para trás, eu não sou preso a essas coisas, eu vivo olhando para as mãos de Deus, eu quero viver os sonhos, os projetos, aquilo que Deus preparou para mim, e não importa o que está acontecendo à volta, porque hoje eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Quem está entendendo? Isso te ajuda a planejar a sua vida sentimental. Amém? Deixa eu dizer para você, estava conversando com uma pessoa essa semana. Vida sentimental não se resume à vida de um relacionamento com a pessoa amada. Amém? Com os teus filhos você tem sentimento? Sim ou não?
No trabalho você envolve sentimento, nas amizades envolve sentimento, tudo envolve sentimento. Ou você é amigo de alguém sem ter sentimento algum. Eu sou muito amigo daquela pessoa, eu quero o bem, eu amo aquela vida. Ué, porque você tem algum sentimento? Não estou falando de sentimento que você tem que amar como marido e mulher. Você pode amar uma pessoa como um grande amigo, como Davi amou a Jonatas. Amém? E não precisa ser homossexual. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas é cuidar bem dos seus sentimentos. E nós percebemos aqui na palavra de Deus que de alguma maneira José tinha os seus sentimentos blindados. Não importava o lugar que ele passava, ele tinha um coração blindado. E isso não mudava quem ele era. Ele continuou sendo servo. Ele era servo do pai para ser enviado. Ele era servo de Potifar para cuidar bem cuidado. Ele é servo também quando ele está na cadeia, mesmo injustamente. E todos aqueles que sabem ser servos sempre serão colocados em lugar de destaque. Porque quando nós somos colocados como servos, nós vamos servir pessoas. Não vamos servir a nós mesmos. O bom servo não é aquele que serve a si mesmo. O bom servo é aquele que serve o próximo. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é bom servo? Tem um pessoal que falou que gosta muito de servir assim, por exemplo. Tem gente que gosta muito de fazer uma comida e a alegria dela não é ela comer, é ver as pessoas comendo. Tem alguém que é assim? Aleluia. Eu não sou desses não. Eu deixo você feliz eu comendo. Né? A alegria que a pessoa fala, nossa, fiz aquele negócio, é tão gostoso para você. Aí a pessoa come, que delícia. A pessoa, nossa, tem um prazer, mano. Da hora. Eu sou a pessoa que te dá o prazer. Vai te fazer, traz coisa gostosa. Você vai ficar muito feliz comigo. Mas é interessante que ser servo é você se doar. Ser um bom servo é você ser mais forte do que as decepções. Ser bom servo é você estar olhando sempre para as mãos de Deus. A Dani estava ministrando aqui sexta-feira. Nós somos dispenseiros da graça. Sabe o que é um dispenseiro? Aquele que cuida da dispensa, aquele que serve os outros. Nós somos mordomos de Deus. Ou seja, eu sirvo a você, você me serve, nós servimos um ao outro. Que isso, apóstolo? Eu sirvo a Deus, o que é que Deus precisa de você? Nós temos que ser servos uns dos outros, aí nós seremos servos de Deus. Não, não é assim não. Jesus mesmo ensinou, se você quer ser o seu imitador, se você quer ser servo igual a ele abriu mão da sua glória, lavou os pés dos seus discípulos e disse, se alguém quer me seguir, eu sendo o Senhor fiz isso, vocês têm que fazer, lavar os pés uns dos outros. Mas não é andar com bacia lavando o pé das pessoas, são as nossas ações de honrar as pessoas, de lavar os pés, apoiar as pessoas, acreditar nas pessoas, investir na vida das pessoas, não desistir de pessoas. Isso é trabalho de servo, amém? Mas o servo humilde também ele tem uma coisa, ele não importa quem seja, ele quer ver a pessoa bem sucedida, porque no final das contas o nome de quem vai ser glorificado? Deus. Se o nome do Senhor vai ser glorificado, está tudo certo, porque nós não vivemos para nós, nós vivemos para servir a Deus. A Bíblia nos ensina que nós, como servos uns dos outros, servos, amem os vossos senhores, como Paulo ensina, nós devemos honrar os patrões. Por quê? Porque ali diz que a nossa maneira de servir as pessoas revela o nosso servir a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, como você está servindo a Deus? É como você serve pessoas. Amém? José servia bem. José servia bem e ele era sempre honrado. Mas ele sempre era esquecido pelos homens. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você fez e você tinha expectativa que as pessoas te reconhecessem. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você entender que você faz as coisas por Deus, não importa o ser humano, é Deus quem vai se lembrar de você. Apóstolo, mas eu faço e as pessoas não reconhecem. Eu fiz, as pessoas não reconheceram. A Bíblia nos ensina que nós temos que fazer para as pessoas como se estivesse fazendo para quem? Para Deus. Quem é que te abençoa? Deus. Mesmo que use outras pessoas.
Saiba de uma coisa. O que você faz de plantar o bem, não importa em que lugar seja, como Deus é onipotente, onipresente, onisciente, não importa por onde você passar, Deus vai honrar você. Sabe por quê? Porque Deus é recompensador daqueles que o buscam. É de Deus que vem a nossa recompensa. Não deixe a sua mão direita saber o que faz a sua esquerda. O que você faz, faça em oculto. Por quê? Porque Deus mesmo vai abençoar você na frente das pessoas. Aí se perguntar, por que aquela pessoa é abençoada? É porque Deus a abençoa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós temos aí, o pessoal está trazendo aí os kitzinhos das crianças do final do ano. Seu nome não vai aparecer. Eu quero trazê-las aqui para estar conosco, mas elas também não vão poder aparecer. Mas saiba de uma coisa, que o presente que você deu, você não vai aparecer lá. Mas Deus, Ele viu o que você fez. E Ele vai te abençoar em público. Nós não precisamos de câmera, nós não precisamos de divulgação para sermos abençoados. Nós precisamos que Deus se compadeça de nós e haja na nossa vida. Então profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida, você que está na sua casa, você que está aqui, todos vocês que tiraram do bolso de vocês e falaram: eu quero honrar a vida de cada criança, abençoar a vida destas crianças. Eu quero te dizer em nome de Jesus, receba na tua vida boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque aquilo que você fez em oculto, Deus vai te abençoar em público. Você crê nisso? Aplaude ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Saiba, tudo que você fizer, as pessoas podem não ter visto, Deus viu o que você fez. A Bíblia diz lá em Atos 10, se eu não me engano, a história de Cornélio. Diz a palavra que ele estava lá num dia de oração, ele não era um judeu. De repente vem um anjo e diz para ele: Deus tem visto o que você tem feito. As suas esmolas e as tuas orações têm subido até Deus e Ele tem se agradado de você. Quando Deus vai preparar Pedro, Pedro não achava que ele seria digno de receber o poder do Espírito Santo. Pedro não entendia que essa palavra de evangelho não era para somente os judeus, era para todos os judeus, para os gentios. Então Deus prepara o coração de Pedro. Olha o que está acontecendo. Deus está falando com Cornélio num canto, Deus está falando com Pedro em outro. Depois junta a história e ele vem e ora pela família de Cornélio. E aí ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a tua casa. Deus tem ouvido a sua oração, Deus tem visto as suas atitudes. Aquilo que o homem não viu, Deus está vendo e se prepara para Deus te trazer um novo tempo em nome de Jesus. Amém? Deus não fica devendo nada para ninguém. Para finalizar, diz a palavra, para você ver como biblicamente José, ele tinha interpretação de sonhos. Ele sabia o que ele estava sonhando e ele tinha a revelação dada por Deus. Diz a palavra que o copeiro e o padeiro recebem a interpretação dos sonhos, mas se esquecem de José. Mas Deus não se esquece dos seus projetos. E aí Deus dá um sonho. Quem deu o sonho para Faraó? Deus. Faraó ficou confundido, porque não adianta Deus dar sonho para quem não tem relacionamento com Ele, não vai entender nada. Deus tem que falar com os seus profetas. Deus vai falar com o povo dele, é o povo dele que tem a chave. E diz a palavra que Deus dá a revelação para José. Agora é Deus colocando José em lugar de honra. Não é o homem, é Deus que vai te colocar no lugar que Ele quer. Não tente fazer do seu jeito. Talvez do jeito de José ele fale assim: meu, vou ter um relacionamento com a mulher do meu patrão aqui, ó. Ela vai, ó, colocar lá nas alturas. Pronto, arrumei um jeito de resolver o problema. Eu vou ser um grande líder, vou trazer rebelião na cadeia.
já que me entregaram a chave, conquistei a chave nas minhas mãos, agora fazer uma rebelião aqui. Aí chega um dia o carcereiro lá, aí o José fez uma rebelião lá, trancou o carcereiro, deu uma surra em todo mundo e fugiu todo mundo. Podia ser um cara revoltado, sim ou não? A vida faz muitas coisas com a gente que pode nos trazer grande revolta, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você, com os sentimentos que aconteceram dentro de você, diz respeito a você. Você vai ter que decidir o teu futuro. Por isso que tem gente que cresce sem paz, cresce sem estrutura e se tornam grandes homens de Deus. E às vezes tem pessoas que têm tudo na mão e não conseguem ir para frente. É o poder da decisão. Você pode decidir a tua vida. Diga assim: eu decido a minha vida. Amém? Mas como você decide a tua vida? São suas ações, o que você está plantando. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. O que José está colhendo aqui? A fidelidade dele. Você vai colher na tua vida aquilo que você estiver plantando. Isso é princípio. Diga assim: eu vou colher o que eu estiver plantando. Você precisa olhar não o dia da colheita, você precisa olhar o dia do seu plantio. Quem está entendendo? Senão você vai ter um 2022 cheio de frustração. Eu sei que você não quer, nem eu quero, nem Deus quer isso para você. Amém? Diz a palavra que agora, depois de toda a trama, a gente não vai entrar muito nisso, chega um momento aonde está José, os seus irmãos, o pai já havia morrido, já começou uma restauração familiar, e agora os irmãos olham para José. Se cumpre a palavra, eles se dobram diante de José, mas José agora consegue entender que Deus, mesmo em meio ao caos, Deus tinha um projeto e não foi frustrado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Algo que Deus ministrou essa semana no meu coração, e eu só estou compartilhando aquilo que Deus coloca no meu coração com você. Muitas coisas que aconteceram na sua vida. Umas foi por sua decisão, outras foram decisão de outras pessoas, outras foram imprudência de outras pessoas, e foi um caos. Deixa eu te dizer, não é o projeto de Deus. O projeto de Deus não é a morte, o projeto de Deus é vida. Mas a despeito de todos esses acontecimentos do mal, Deus vai usar no meio dessas situações coisas boas para a tua vida. Apóstolo, o que é isso? É conseguir entender na vida que tem coisas que nós não temos explicação. Mas uma coisa sabemos, que Deus não faz o mal. Mas o mal aconteceu. Às vezes acontece por causa de uma pessoa que foi dirigir a moto imprudentemente e atropelou alguém. Acontece por imprudência de uma pessoa bêbada que catou o carro numa madrugada, cometeu atrocidades. Acontece aflições no mundo, porque existem ladrões que roubam, que matam, que minam, como diz a palavra. Existe a maldita droga, que eu tenho certeza que não foi Deus que criou as drogas, mas Satanás foi lá e mexeu na cabeça do homem para que ele transformasse essas coisas e acabasse com a vida de uma família. E quando eu vou lá na Val de Jaboque, eu vejo quantos jovens que têm uma história de morte, e Deus entra com a sua mão e faz uma história de vida. Só posso entender que quando você olha um deserto, Deus faz florescer. O mal é o deserto, mas Deus age no meio desse deserto. Quantas vezes, mesmo com esse mal todo acontecendo, nos tornamos mais sensíveis, aprendemos a perdoar, aprendemos a amar, aprendemos que nós não somos melhores do que as pessoas, aprendemos a ser mais humilde. É olhar para a história de Jó também com outros olhos. Como assim, apóstolo? Que o inimigo está acusando Deus de comprar a adoração do homem. E Deus está aproveitando aquela situação para mostrar para Jó que Jó é abençoado, não porque ele merece, é por causa da graça que está na vida dele.
Quando Jó entra nas discussões dele com Deus e nos argumentos dele com os seus amigos, ele diz, não, eu não tenho nada de errado, eu sou perfeito. Na verdade, eu nem merecia estar passando por tudo isso. Até que o Espírito Santo fala com ele, você é perfeito, Jó? E quando eu olho a história de Jó, eu falo, nossa, ele é um homem perfeito aos meus olhos. Mas aos olhos de Deus tinha algo no coração dele que precisava ser tratado. E Deus tratou. Mas Deus envia o mal, Deus permite que isso aconteça. Mas Deus, Ele trabalha na tua vida para que o nome dEle seja glorificado. E Deus use você para edificar outras vidas, cuidar de outras vidas, amar outras vidas, dar esperança para outras vidas. Porque eu e você somos canais de Deus para essa terra. Deus se revela através da sua e da minha história. Apóstolo, o que o senhor quer dizer? Que talvez você olhe para o cenário da tua vida. Não é o que você sonhou. Não é o que você queria, está um desastre. Mas se você se colocar na presença de Deus, se você se posicionar e continuar firme, acreditando naquilo que Deus te prometeu, saiba disso que mesmo que o cenário seja de caos, Deus tem poder de mudar essa história. Deus tem poder de mudar a história. E aonde era para ser choro e luto, Deus pode transformar e colocar um tempo de dupla honra para a tua vida. Amém? É nisso que eu creio. Apóstolo, isso não ameniza a minha dor. Eu sei que não. Mas isso pode te dar esperança para você ser resiliente diante de tudo que você tem enfrentado. Eu tenho certeza que esse ano de 2021 foi muitas batalhas. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. E Ele sempre nos ajudará. Talvez se você sentar para contar da sua história, das suas lutas, das suas dificuldades com outras pessoas, as pessoas vão olhar para você e dizer assim, nossa, eu nem acredito. Eu não imaginava que você passava por isso ou por aquilo. Não imagino que você tenha essa história de vida. Mas você é um testemunho vivo do agir de Deus na vida de pessoas. Livramentos, Deus abrindo portas, Deus te fortalecendo, o Espírito Santo te enchendo para passar pelas dores e dificuldades mais terríveis. Sabe por quê? Porque Ele é contigo. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, nós teríamos sido destruídos, devorados vivos. Mas é que o Senhor se compadeceu de nós. Deus se compadeceu de você nesta manhã. Talvez você olhando os cenários, você pense em desistir, você se canse. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é fato humano de se acontecer. Pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Estão alicerçados no Deus da salvação. É só dessa maneira que Paulo pode dizer que ele, mesmo vendo todo o caos em volta, ele pode continuar firme, porque Deus não o abandonará. Posso ler para você Romanos capítulo 8? Jesus não voltar, a gente vai chegar lá, de terça-feira. Romanos 8. Versículo de número 18. Paulo estava falando aqui de perseguições, de luta, tudo para fazer ele parar. E pessoas assim é bom a gente ter como exemplo. Porque assim como José não parou, Paulo teve dificuldade, não parou. Ele orou, Deus não fez o que ele queria, e ainda assim o cara continuou firme. Porque Deus disse para ele, a minha graça te basta. E ele falou, para mim está fechado, eu vou continuar firme então. Se o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, digo fraco, sou forte, porque Deus nos fortalece. Amém? Olha, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. É o 8:18 de Romanos.
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa, porque não sabemos nem como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista de todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz quais eram as tribulações, as lutas que estavam acontecendo. Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas no presente, nem no porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu fico feliz quando eu vejo experiências. A Dani, sexta-feira, estava ministrando aqui. E ela estava falando comigo. AP, falou muito ao meu coração. Mas sabe por que marcou muito no meu coração? Porque é justamente o que eu tenho vivido, um tempo de restauração de Deus na minha vida. Mas quando a gente olha o cenário em um momento, né, Dani? Parece que Deus deixou a gente lá, perdido e jogado no meio de um deserto, que nem Agar num canto clamando e dizendo: vou ver o meu filho morrer de longe. Imagine a frustração. Aí Deus vem e diz assim: eu ouvi o choro do menino, eu ouvi a tua oração, eu vi a tua situação e eu vou mexer, eu vou entrar com a minha providência. E aí você começa a falar não de um texto que você tem informação sobre ele. Você começa a dizer: é um texto que eu vivo ele na minha vida. Jesus, ele disse que eu e você e todos os discípulos dele são chamados para uma coisa: sermos testemunhos do poder dele. Diga para a pessoa ao seu lado: Deus te chamou para ser testemunho do poder dele.